Sabe aquele conselho clássico que a gente escuta o tempo todo? Confie cegamente nos seus sentimentos. A cultura moderna praticamente grita que tudo que a gente sente internamente é a mais pura verdade. Mas, olha só, fica aqui uma pergunta provocativa para a gente começar. Será que os sentimentos são sempre fatos irrefutáveis? A verdade é meio surpreendente. Muitas vezes, comprar a ideia de qualquer desconforto emocional pode criar realidades que simplesmente não existem na prática. E isso vira uma bola de neve, uma verdadeira espiral de estresse e autossabotagem. Tem uma citação incrível do Bhante Renepola Guaratanana que captura exatamente a essência desse problema. Ele diz: vemos a vida através de uma tela de pensamentos e conceitos, e confundimos esses pensamentos com a realidade. E é exatamente isso. O nosso cérebro, por mais brilhante que seja, tem a mania de enxergar a vida através de uma tela super enganosa. A gente acaba confundindo uma enxurrada de pensamentos automáticos com a própria realidade. E o perigo aí é passar a vida inteira fugindo de medos que não existem ou buscando uma segurança que, sinceramente, a gente nem precisa. Então sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. O nosso grande objetivo aqui é desvendar como o cérebro fabrica essas mensagens falsas que manipulam a nossa realidade. A gente vai dar um foco todo especial e bem contundente ao erro mais perigoso que esse material aborda, que é o raciocínio emocional. A ideia é que, até o final desse papo, a gente consiga identificar quando o cérebro está contando uma mentirinha e, mais importante ainda, como assumir as rédeas dessa narrativa. E para chegar lá, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o perigo dos sentimentos. Depois, o que é raciocínio emocional. Em seguida, emoções contra sensações emocionais. Passo 4, os falsos alarmes do cérebro. 5, engajando o defensor sábio. E por último, reconfigurando para o futuro. Vamos mergulhar na nossa primeira parte, o perigo dos sentimentos. O material que a gente está analisando hoje traz uma premissa que muda tudo. Nós não somos o nosso cérebro. É super importante entender que a mente tem o hábito de gerar mensagens enganosas que literalmente invadem a nossa cabeça. O cérebro pode forçar a gente a acreditar em coisas que não são verdade, fazendo a gente questionar o nosso próprio valor ou até ditando ações bem destrutivas. Sabe, coisas como pensar demais na mesma coisa, se culpar sem motivo nenhum, ou cair naqueles maus hábitos só para tentar escapar do estresse do dia a dia? Pois é. E isso nos leva à parte 2. O que é raciocínio emocional? O raciocínio emocional é uma distorção cognitiva muito destrutiva. Basicamente, é quando a gente acredita que aquelas sensações de desconforto são evidências de uma realidade terrível. É pegar as reações físicas do corpo, tipo um coração batendo rápido demais, aquele nó no estômago ou um aperto no peito, e tratar isso como uma prova lógica e definitiva de que existe um perigo real ou de que a gente é uma falha como ser humano. Esse erro de pensamento é, sem dúvida, a base de grande parte da nossa autossabotagem de hoje em dia. O ponto principal aqui é uma suposição super perigosa. Se eu me sinto assim, algo deve estar errado. O material traz um exemplo muito marcante de um paciente chamado Ed. O Ed simplesmente evitava ir a testes de atuação. Por quê? Porque quando ele suava e sentia medo, ele concluía, lá no raciocínio emocional dele, que ele era um péssimo ator e com certeza seria rejeitado. Basear as nossas ações só na emoção do momento é uma armadilha gigante que faz a gente perder oportunidades e acabar se isolando. A verdade nua e crua é que a intensidade de um sentimento não transforma um pensamento em realidade. Vamos agora para a parte 3, emoções contra sensações emocionais. Para combater esse erro central, a gente precisa entender uma diferença fundamental. De um lado, a gente tem as emoções verdadeiras. Por exemplo, sentir luto pela perda de alguém querido ou uma tristeza que é totalmente proporcional a um evento traumático. Essas emoções honram quem a gente realmente é e precisam ser vividas e processadas de um jeito construtivo. Mas do outro lado, a gente tem as sensações emocionais. Imagina aquela ansiedade paralisante que vem do nada só porque a mente diz que ninguém gosta da gente, mesmo estando num grupo cheio de amigos. Essas vêm daquelas mensagens enganosas e erros de pensamento, como o próprio raciocínio emocional. E a única saída saudável nesse caso é aprender a simplesmente ignorar essas sensações. O que nos traz a nossa quarta parte, os falsos alarmes do cérebro. Olha só como a biologia joga contra às vezes. A gente tem duas partes do cérebro trabalhando juntas de um jeito bem problemático aqui.
Tem o que podemos chamar de centro de alerta, que o material chama de UO Center. Ele detecta qualquer coisinha que pareça uma ameaça e dispara um alarme físico super forte. Logo em seguida, o centro de autorreferência entra em cena para traduzir isso de um jeito totalmente pessoal, basicamente dizendo: isso é sobre mim, a culpa é toda minha. Juntos, esses dois apagam qualquer outra informação lógica, gerando raciocínio emocional e convencendo a gente de que sentimentos dolorosos são a verdade absoluta. E o raciocínio emocional não anda sozinho, viu? Ele adora andar de mãos dadas com outros grandes erros de pensamento. Quando a mente está refém desses falsos alarmes, ela filtra as informações usando essas distorções misturadas. A catastrofização, por exemplo, pega o menor errinho e transforma numa tragédia épica. E o pensamento tudo ou nada simplesmente não aceita o meio termo. Tem um outro paciente no material, o John. Ele passava horas atualizando a caixa de e-mails da parceira, criando um pânico enorme e imaginando desastres. Tudo por causa dessa mistura de ficar tentando ler mentes e usar o raciocínio emocional. Identificar de onde vem o erro é a chave de ouro para parar de alimentar o monstro da ansiedade. Identificar os erros é literalmente o primeiro passo prático. Os autores mostram uma ferramenta maravilhosa, um formulário pensado para forçar a gente a notar essas distorções na hora que elas acontecem. O simples ato de parar um segundo e tentar preencher umas caixinhas lógicas, sabe? Se perguntando, peraí, eu tô catastrofizando ou usando o raciocínio emocional agora? Isso muda na hora os circuitos que o cérebro está usando naquele momento, cortando o barato do piloto automático daquelas mensagens enganosas. Vamos em frente para a parte 5, engajando o defensor sábio. Para lutar contra esses sinais enganosos, a gente tem que acordar o que o texto chama de defensor sábio. Imagina que é uma voz interior, mas uma voz carinhosa, inteligente e super racional. Ele age como aquele amigo de fora que vê tudo com clareza. Quando a ansiedade bate e o raciocínio emocional grita "tem algo muito errado comigo", o defensor sábio entra em campo e diz "nada disso, isso é só o cérebro disparando um falso alarme baseado lá no passado". É essa voz que defende as atitudes que vão ser boas para a gente no longo prazo, cortando todo aquele ruído da biologia. E finalmente chegamos à parte 6, reconfigurando para o futuro. O segredo para deixar de ser vítima desse sistema biológico bugado é aplicar um método consistente para aproveitar a neuroplasticidade, que, para quem não sabe, é a capacidade incrível que o cérebro tem de mudar a própria estrutura dependendo de onde a gente foca a nossa atenção. O material detalha um processo prático maravilhoso para quebrar esses ciclos ruins de vez. Tem uma regra na neurociência chamada princípio de Hebb, que diz basicamente, neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Então a nossa grande missão é justamente fazer com que circuitos novos e muito mais saudáveis comecem a disparar na nossa cabeça. E o jeito de fazer isso é usando uma solução muito poderosa de 4 passos. Primeiro, renomear. Quando aquele desconforto bater, a gente precisa dar um nome certo. É dizer, isso não é a realidade, é um erro de pensamento. O segundo é reenquadrar, que é mudar a importância que a gente dá para esse pensamento. O terceiro, e esse é o passo que muda o cérebro de verdade, é refocar. Em vez de ficar ali remoendo o pensamento, a gente tem que direcionar a nossa atenção para uma atividade que seja útil e positiva. E por fim, reavaliar. Depois de fazer os 3 primeiros passos várias vezes, a gente começa naturalmente a ver aquelas sensações chatas não mais como uma emergência de vida ou morte, mas só como o que elas realmente são, falsos alarmes que não importam. Uma das ideias mais fortes desse processo de reenquadramento é separar quem a gente realmente é daquelas reações automáticas do corpo. Sinceramente, essa é a maior vitória de todas. O raciocínio emocional tenta a todo custo colar a dor e o desconforto passageiros na nossa identidade. Mas quando a gente internaliza de verdade aquela lógica do "não sou eu, é só o meu cérebro dando um defeitinho rápido", a gente tira todo o poder daquela mensagem destrutiva. E isso liberta a gente daquele peso gigante de uma culpa que nem faz sentido existir. Para amarrar o nosso papo de hoje, fica aqui um desafio super prático. Na próxima vez que o coração der aquela disparada, numa conversa do dia a dia, ou quando bater uma frustração gigante do nada, tenta dar uma pausa antes de fazer qualquer coisa e analisa com a cabeça fria. Será que essa reação é uma emoção verdadeira que precisa ser respeitada? Ou é só o seu centro de alerta gerando aquele perigoso raciocínio emocional? Fazer essa simples perguntinha de investigador é o primeiro e mais importante passo para reescrever o futuro e assumir o controle total. Muito obrigado por acompanhar essa nossa análise e até a próxima!